A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que Deus te abençoe. Hoje estou aqui diante de uma situação, de um vídeo e alguns áudios que me enviaram a respeito aí de uma irmã chamada Leia Miranda, que está aí nas redes sociais viralizado esse áudio. Um áudio aí viralizado a qual ela mandou para outro pastor. E muitos estão aí julgando esta mulher. Até mesmo essa mulher foi expulsa da igreja, para quem não sabe. E me mandaram esse vídeo me perguntando o que eu achava diante dessa situação. Aí a primeira resposta que eu dei para essas pessoas, eu falei: quem sou eu para julgar essa mulher? Quem sou eu? Eu não sou melhor do que ela, nem ela melhor do que eu. Aí eu fui tirar uma palavra diante de Deus para ver o que Deus falava para mim diante dessa situação. E olha o que diz Ezequiel 34, versículo 5. Profecia contra os pastores infiéis de Israel. Versículo 5. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Então a palavra revela que as ovelhas se espalharam por não haver pastores, porque aqueles pastores que era para estar mostrando para ovelhas o caminho certo, a direção certa, estava espalhando, porque a palavra revela que não tinha pastor. Então aqueles que Deus tinha levantado para mostrar o caminho certo, em vez de mostrar o caminho certo, estava expulsando, estava espalhando. E ali a nossa irmã está sendo crucificada, condenada pelo homem. Porque se eu for pela palavra, Deus não deixou de amar ela. Deus não deixou. Assim como Ele não deixou de amar eu e você. Porque eu e você não passa de um falho, de um pecador. E aqui quem está falando é um até pior do que ela. Que eu não me considero nem um santo. Porque ali havia diante de Jesus uma mulher que estava sendo condenada pelo homem de adultério. Estava ali com a pedra na mão, pronta para matar, pronta ali para condenar aquela mulher. E olha o que Jesus pergunta para aqueles homens que estavam ali, firmado em Moisés e não em Deus. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E agora fala para mim, quantos que atiraram a pedra? Nenhum. Porque ele teve que reconhecer que da mesma forma que aquela mulher errou, todos nós erramos a todo tempo. Nós erramos no pensar, no falar, numa atitude. E qual é a diferença de pecado? Não existe. É muita lei para pouca presença de Deus. Porque eu julgar o meu irmão é fácil. E eu estender a mão para ele e ajudar ele. Eu falar mal do meu irmão é fácil. E eu orar por ele. Aí que é o difícil. Então Jesus nos ensina. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sede imitadores de Cristo. Cristo nos ensinou a amar, nos ensinou a perdoar. Cristo não nos ensinou a julgar, atacar pedra em ninguém. Mas o povo quer imitar quem? Moisés, quer imitar o homem. Os fariseus, quando ia questionar Jesus, a lei de Moisés, a lei de Moisés, a lei de Moisés, porque ele estava firmado em Moisés e não em Deus. Não estava firmado em quem? Em Deus. Para eles a lei era de Moisés e não de Deus. Enquanto ele estava ali diante do Filho de Deus, em vez de reconhecer o Filho de Deus, eles estavam ali querendo matar o Filho de Deus. Então, quem é eu e você para julgar alguém? Quem é eu e você para atacar pedra em alguém? 1 Coríntios 11, versículo 31 também nos ensina a julgar nós mesmos, para que nós não seja julgados. Porque se nós julgar nós mesmos, nós não vai ser julgado. O que é eu julgar eu mesmo? É eu analisar as minhas atitudes. Mas muitas das vezes é mais fácil eu olhar as atitudes do meu irmão do que reconhecer as minhas falhas e os meus erros. Então que essa situação venha nos ensinar que Jesus ele não veio para acusar nem para condenar ninguém. A mulher está sendo expulsa da igreja.
Assim como aconteceu com essas ovelhas aqui em Ezequiel capítulo 34. Porque eu julgar, eu condenar é muito fácil. E o maior exemplo para nós dentro da Bíblia foi o ladrão da cruz, a qual estava ali sendo crucificado, morto ao lado de Jesus. E ele reconheceu que ele merecia estar lá naquela cruz. Ele merecia, mas aquele que estava ali ao lado não, que era o próprio Jesus, o Filho de Deus. E Jesus salvou ele. Olha o que Jesus falou para ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Então, meus irmãos, vamos refletir nisso. Hoje pode ser que a nossa irmã falhou, que a nossa irmã errou, mas amanhã pode ser eu e você errando, eu e você falhando. Bem-aventurados misericordiosos, que eles alcançarão a misericórdia. Todos nós somos falho e pecador, todos nós estamos sujeitos a errar, a falhar. Então é momento de nós orar pela nossa irmã, orar pela vida dela, estender a mão para ela, porque diante do homem ela se tornou um lixo. Diante dos homens ela se tornou um lixo, mas aos olhos de Deus ela é muito preciosa. Aos olhos de Deus ela não deixou de ser amada por Deus. Pode ser deixada pelo homem, pode ser abandonada pelo homem, mas eu tenho a certeza que Deus não abandonou ela. Eu tenho a certeza que Deus não se esqueceu dela. Mas por que o povo está sendo condenado, está sendo expulso das igrejas? Por estar debaixo da lei do homem. Olha aqui que Gálatas nos ensina: aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus não estão debaixo da lei. Então vamos refletir, meus irmãos. Vamos refletir nisso. Em vez de julgar, vamos orar. Em vez de apontar, empurrar no buraco, vamos ajudar a sair do buraco. Em vez de amaldiçoar, vamos abençoar. Em vez de apontar os 5 dedos na cara, primeiro vamos olhar nossas atitudes, as nossas falhas, reconhecendo elas. Porque eu e você não é melhor do que ninguém. O único que teve ali a oportunidade de julgar por ser perfeito, por ser santo, ele não julgou. Ele não condenou, mas ele amou. Ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Mas não é porque você errou, não é porque você falhou que ele deixou de te amar. Ele está pronto para te dar mais uma oportunidade. Então você que entrou aqui, você que estava para baixo, desanimado porque errou, porque falhou, erga a tua cabeça e olhe para Jesus. Olhe para Ele, siga Ele. Não importa o que você fez ou deixou de fazer. Olha a resposta de Jesus para aquela mulher que estava sendo condenada: vai e não peques mais. Traduzindo: reconheça o meu amor por ti. Vai e muda as suas atitudes. Então vamos orar pela nossa irmã. Em vez de eu e você condenar ela, acusar ela, apontar ela, vamos orar pela vida dela. Porque ela nesse momento precisa de oração. Porque os que era para estar mostrando o caminho certo, o que era para estar estendendo a mão para ela, tá a palavra aí revelando que estão espalhando, estão jogando para fora. Mas em nome de Jesus eu creio que Deus já abençoou a vida dessa mulher. Que Deus já abençoou poderosamente, que Deus venha visitar ela e repreendendo toda a acusação, toda a injustiça, toda a maldição lançada contra a vida dela, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém?